vem sendo dizimada, assim, né? Ela vem sendo com recorte muito grande, né? Com esse discurso financeiro, né? Pelo que passa o país. Então, a saúde mental, segundo esse discurso, ela não precisa tanto desse recurso financeiro quanto as outras áreas, né? E aí a gente vem sentindo isso na pele e no corpo dos usuários e dos trabalhadores, né? Com os serviços sucateados, com a falta de medicação, né? Com o corte no salário dos trabalhadores, com o corte de equipe e assim, por conseguinte, assim. Aqui. Belo Horizonte, mais especificamente, ele está passando por uma reforma administrativa, na qual a gestão ela propõe a retirada dos equipamentos, né? Em Belo Horizonte ainda chamamos são os CESAMs, que são os CAPs, a retirada da coordenação de saúde mental. Né? Então a gente entende que isso de uma forma nacional, a gente já percebe que isso acontece em outros estados, e eu acho que é importante dizer isso assim, né? Não que a gente trabalhe numa política CAP-centrada, né? Ou CESAM-centrada, assim. A gente não trabalha com essa política, né? Não é essa supervalorização do médico, né? A gente trabalha com um serviço plural, né? E pulverizado por todos os saberes, assim. Mas eu acho que a gente precisa ter a clareza de entender que quando a gente tira a espinha dorsal da saúde mental, que são os CAPs, né? Que é esse serviço que faz a retirada dos manicômios e faz a entrada dos usuários para dentro do SUS, né, para dentro das outras redes, assim. Então, quando esses gestores, se eles propõem a retirada ou desmantelamento desse serviço, é acabar com a saúde mental, assim, propriamente dita, né, é acabar com o serviço que nos sustenta, assim, né, que é o serviço que é da crise, que é o serviço que vai dar conta da urgência, né? E que diferente dos outros equipamentos de urgência do SUS, que são as UPAs, né? Que são os prontos atendimentos, assim, a nossa crise ela é mais, né? A crise da urgência, ela é diferente da crise clínica, né? Onde que a pessoa vai lá receber uma medicação puramente simples, fazer um curativo. É mais lento, é mais profundo. Isso, e a gente acompanha esse, já vou fazer o fechamento, e a gente acompanha esse usuário, assim, né, a gente entendendo que ele é perpassado por outras questões sociais, né, então o nosso acompanhamento é bem maior, assim, né, do que puramente cuidar desse usuário nesse momento mais tenso, mais frágil. Estabelecimento de vínculo. Sim, e que a gente faz essa articulação com o território, assim, né, reconhecendo o centro de saúde como uma porta de entrada e que esse sujeito vai ter que voltar para esse lugar para continuar sendo cuidado, assim, né? Então, quando a gestão, quando os gestores, de uma maneira geral, assim, numa conjuntura nacional, eles desmontam esse serviço que são os CAPs, né, pela falta de medicamento, pela falta de usuário, pela falta de profissionais, assim, né, ele acaba com todos os outros recursos da rede, assim, né? Belo Horizonte tem usado o instrumento da cultura como um instrumento de cuidado, assim, né? A cultura para Belo Horizonte também é mais um equipamento de cuidado, né? E a economia solidária, o Suricato, os centros de convivência, ele entram nesse circuito. Eu acho que o bacana, assim, que a cidade já reconhece, né, a economia solidária como um potente equipamento, um potente recurso do cuidado e do tratamento, né? Então, assim, em alguns momentos que essas atividades foram colocadas em risco, e foram alguns momentos muito tensos que foi colocado em risco, a rede deu conta disso, assim, né? Belo Horizonte deu conta disso, de que um equipamento de cuidado, que a gente reconhece como economia solidária, estava sendo colocado em risco. Isso colocava em risco todos os outros equipamentos, porque eles precisam conversar, assim, né? A economia solidária é quem vai receber esse usuário, assim, para os contratos da formalidade contratual da vida, que também é o processo de trabalho, né? Então, quando a gente tem a clareza da importância desse recurso, né, para a vida das pessoas, que é a dignidade pelo processo de trabalho, a gente reconhece isso como uma forma de cuidado.
né? Então eu acho que a gente ainda dá conta de manter isso de alguma forma, mas que a gente entende que tem um desmantelamento da rede como um todo, né? E esse processo mais frágil, que a economia nos moldes muito mais sofisticado do que o capitalismo, né? Que é a sofisticação humana do contato de um com o outro, né? E aí a gente acaba que perde isso de uma forma muito rápida, porque é o que a gestão descarta de uma forma muito mais rápida, assim, né? Então eu acho que é importante a gente pensar nisso, assim, né? Como que a coluna da saúde mental, assim, quando a gente pensa em fechar os manicômios, e o que eles pensam em primeiro acabar com a saúde mental é fechar o serviço substitutivo de urgência, né? Então a gente tem que pensar nessa dualidade, assim, né? A gente pensa em fechar os manicômios para poder sustentar a política antimanicomial, e eles vêm e fecham um serviço substitutivo para poder ter a volta do manicômio. Você tem um governo de esquerda lá, como é que tá lá? Oi? Você tem um governo de esquerda lá do PT lá, né? Tá igual todo o Brasil. Não facilita. Não está facilitando muito. E Yolanda? Boa tarde. Meu nome é Yolanda. Pessoal, só uma desculpa, Yolanda. A gente vai ter que tomar uma dura decisão na próxima rodada, no tempo. Então, se as pessoas conseguirem, tá? Porque a ideia foi mais uma rodada, só que já não dá para uma rodada de 10. Então, depois. Boa tarde a todos. Eu sou terapeuta ocupacional, trabalho em São Carlos, na saúde mental e também com a economia solidária. Eu acho que assim, a gente vem construindo nas falas a questão do momento. A gente não pode esquecer o momento político atual, né? Quando eu vim, vou falar que eu sou muito velha, mas eu estava aqui em 87, quando era acabando de entrar na universidade, aluna, eu vim aqui nos 20 anos e agora eu estou aqui nos 30 anos da luta, né? O que tem de diferente nisso? Quando a gente veio em 87, as pessoas estavam extremamente indignadas porque extremo maltrato, a mídia a nosso favor, saindo na TV, aquele estado sofregado, ninguém suportaria mais. Começamos aí. Chegou uns 20 anos, a gente não pode não caminhar junto com o processo histórico, político. A gente não pode esquecer isso. Quando a gente estava com 20 anos de luta, a gente tinha um governo político que favorecia a luta, que apoiava. A gente estava aqui no auge de comemoração, nós estávamos crescendo, que estava todo lugar abrindo CAPs, a gente começava a comemorar 5.000 CAPs no Brasil, estava no momento, no auge disso. Aí a gente começa a incomodar, né? A gente sempre teve essa ameaça, a gente começa a incomodar e hoje a gente combina com o quê? Então não é o desmonte da saúde mental. Mais grave que isso é o desmonte do SUS. A gente está sofrendo sérios, nós estamos sofrendo retrocesso. A gente tem um ministro da saúde que abre as portas para terceirização, para a OS, para qualquer outra forma de cuidado não público. Agora, voltando para a minha cidade, São Carlos, ela vem de um processo também de 12 anos de construção de rede. A gente teve um desmonte de 4 anos, os últimos 4 anos foram um desmonte e uma paralisação, onde tinha um serviço que ele estava aberto, mas não tinha mais aquela questão assim. Pior do que não ter, de ter um serviço aberto, é ter um serviço aberto que ele não tem uma característica manicomial. Eu acho que isso é mais grave. Tem um CAPES manicomial. Aí abre, os serviços mudam a lógica. Eles começam a estar só de porta aberta, mas eles perdem a ideologia, né? E então assim, a gente está vivendo isso nesse momento, agora muda de novo a política, existe o quê? Um novo momento de repensar lá a questão da RAPS, né? Hoje a gente já está assim, viemos para cá, estamos sofrendo o quê? Então, por pressão, conseguindo mostrar que se
se a gente não participar, as coisas vão acabar piorando mais, mas a gente tem uma ameaça gritante dos CAPs e da o quê? Pela lei de responsabilidade fiscal, eles alegam que tem aqui o quê? Que colocar o S tanto nas UPAs fechadas, em São Carlos hoje está no momento com 2 UPAs fechadas, com ameaça de colocar o S, e o CAPS, para se tornar CAPS 3, também tem que ter o S. E, assim, junto a isso, o meu trabalho, que é com geração de renda, junto com a universidade, a gente também tem um desmonte na universidade de que a gente tem o quê? Na universidade, os projetos de extensão, um corte enorme na extensão, e nisso todos os avanços que tinham nos projetos de extensão, com corte de bolsa, corte de coisa, e ainda corre o risco de nossos projetos ainda terem um desmonte. Então eu acho que é isso. Eu acho que nesse momento que a gente tem que entender que assim, ó, a gente tem que fortalecer a saúde mental, mas a gente antes disso tem que fortalecer o SUS. Como? Participando cada vez mais nos espaços, nos fóruns, em todos os espaços coletivos onde a gente possa existir o controle social. Então, o que a gente fez? A gente esqueceu de formar as pessoas. Eu coloco nisso, que também participo de formação, estou ligada à universidade, de fortalecer as pessoas para exercer controle social, para estar nos movimentos sociais. Eu acho que isso é o grande ponto que a gente tem que estar analisando hoje. Carolina. Eu queria compartilhar em Botucatu, né? A gente também passou por alguns montes lá. No começo desse ano, o CAPS 2 ele saiu do território e ele voltou para o mesmo espaço físico do hospital psiquiátrico da cidade. E, assim, além de todo o caráter negativo que isso tem, né? O que acho que mais pega, assim, é que desarticulou a própria rede, eu acho, né? Porque no Fórum de Saúde Mental, a gente, e dentro do movimento de luta antimanicomial da cidade, a gente tentou se colocar contra essa retirada do CAPS do território, e a gente emitiu uma carta pelo Fórum de Saúde Mental da cidade. A gente teve várias assinaturas nessa carta, e o que acontece foi que trabalhadores começaram a ser ameaçados, usuários começaram a sofrer as consequências dessa carta, ou seja, dessa atitude, né? E o que acaba desarticulando a própria rede. Então, assim, a gente vê o quanto é negativo assim, esses desmontes, né? O patrão chamar ele de funcionário fantasma. Cleiton. Era desgraça. Rapaz, eu ia falar um monte, mas todo mundo falou, cada um falou um pouco do que eu ia falar, então eu vou dizer. Eu acho que assim, quando eu entrei no CAPS a primeira vez, foi em Belo Horizonte. Então, o jeito que eles fizeram comigo para mim no CAPS, que eu fui no CAPS em Ribeirão das Neves, de lá para cá eu nunca mais abandonei o CAPS. Fui para Brasília, conheci os CAPS lá, mas aí fui parar no CAPS Sobradinho. Lá quando eu cheguei tinha uma equipe completa, era maravilha. De uns tempos para cá vem sucateando, os profissionais são removidos de lá, botaram, não voltam, ou recebem uma proposta de outro canto, e nenhum é preparado para trabalhar em CAPS. Eles estão acostumados lá a fazer um grupinho, deixa o pessoal se virando. Entendeu? Os poucos que sobram lá hoje estavam com problema de assinar ponto, então viviam nos usuários. A gente tem que arrumar profissional, porque aqui o CAPS vai fechar. Então botaram uma pilha nos usuários para eles criar coragem de reclamar. E por que tem que ser concursado, né, eles, né? Aí os usuários começaram a reclamar, mas uma reclamaçãozinha fraca. Eu assumi a briga, levei várias entidades lá para reclamar o problema, passei a sofrer represália dos profissionais que tem lá, porque estava tipo incomodando, eles iam sofrer represália do superintendente, porque acho que eles estavam aliciando os usuários, essas coisas. Então, para mim, o que resolve é os usuários e a família dos usuários tirar a invisibilidade dos CAPS, divulgar a rede, dizer a importância que tem o CAPS. Para mim, o CAPS é tudo.
O que o CAPS fez comigo quando eu morava na rua lá em Belo Horizonte, está aqui agora. Então, a saída primeira é os usuários tirar o preconceito que eles têm. Porque tem muita gente aqui que diz que eu vou no CAPS. Aqui, saiu daqui lá, eu não sei de CAPS, é lugar de doido, de alcoólico, não. O problema maior é os usuários. Depois, a liberação dos espaços dentro do CAPS para produção agrícola, que é uma das gerações de renda que tem salvado nós lá no CAPS Sobradinho. É dinheiro de passagem, é dinheiro para comer, é dinheiro para tudo. Entendeu? Então é isso. É os usuários se empoderar mesmo, que nem ela falou. Eu fui formado agora facilitador pela UNB, graças ao CAPS. Eu passava na porta da faculdade antigamente como mendigo. E assim mesmo não ia nem na porta porque não ia deixar eu entrar. Hoje não, eu tirei um certificado que é importante. E agora o CAPS me transformou num ser humano de novo, me ressocializou. E eu quero devolver isso dessa forma, lutando com quem quiser para não deixar acabar a rede. Entendeu? É isso que eu tenho para dizer. Eu, juntamente com esse rapaz aqui, a gente faz um trabalho de um grupo de ajuda mútua, né? Que somos facilitadores de ajuda mútua. É a família dos usuários e usuários. Não é? Fizemos um projeto de transição entre Rio de Janeiro. Vocês conhecem o Eduardo Mourão? Esse projeto nasceu no Rio de Janeiro e foi estendido para o Brasil. E nisso, nós vamos a nossa experiência de grupo, de dentro do que a gente viu dentro desse curso, e dentro do CAPS que a gente aprendeu, o CAPS foi um apoiador da ideia de nos levar para fazer esse curso, para a gente ser multiplicadores, e não deixar o seguinte, muitas das vezes tem uma pessoa que ela se enquadra no direito de ser usuário do sistema de saúde do SUS para entrar no CAPS, e o que é o seguinte, o CAPS não tem como acolher aquele indivíduo, e aquele indivíduo lá fora, lá pode o quê? Chegar para um espaço cada vez maior, e a gente, a nossa base de Caceirândia, que eu faço presidente de Sobradinho, o que a gente faz? A gente entrega o pessoal dentro da comunidade, leva para uma sala dessa aqui, dentro da universidade, dentro do prédio da vida, aí vamos conversar sobre as experiências, apontar assim, soluções de problemas, os encaminhamentos, e levando, entendeu? Eu acho que vocês aqui poderiam muito bem estar fazendo esse trabalho fora do CAPS também, e tipo assim, estender uma rede. Estender uma rede fora do CAPS, porque é o seguinte, a gente fala o seguinte, né? A luta é matrimonial, mas o que eu faço para fazer? O que eu faço para o matrimônio ser fechado? Qual é a minha contribuição para ele? Se eu não contribuo, se eu não contribuo, tipo assim, para fazer um mundo diferente, para fazer um mundo melhor, eu vou cobrar isso de quem? Se nós mesmos aqui não faz nada, quem é que vai fazer? Gente, acabou esta rodada e eu preciso pactuar junto aqui, não esqueça. Para amanhã na plenária, nós vamos precisar. O pessoal vai ver, inclusive, se vai dar tempo essa dinâmica, mas a ideia é que tenha no mínimo 2 pessoas que relatem esses 2 eixos que a gente vai tirar aqui. Tem que 2 pessoas irem lá, tipo, um fala um eixo e o outro fala outro. Porque hoje, de tudo que a gente conversou, a ideia é sintetizar com 2 ideias assim, muito concretas, com 2 parágrafos. Tipo assim, retrocesso das políticas, não sei o quê. Sabe? E, por exemplo, propostas de ação, alguma coisa assim. E a gente precisa sintetizar isso, né, em 2 coisas, e 2 propostas, e eleger 2 pessoas aqui, que a gente vai por aqui, eu não sei, porque tem muitos grupos, né? E aí o pessoal lá vai ver se vai conseguir organizar, se 2 vão falar lá ou só vai ser lido por alguém, enfim, mas de maneira tem que colocar 2 relatores aqui. Nós estamos a 15 para 5. A ideia era fazer mais uma rodada. Não dá tempo de fazer, eu já falei ali, dá para estender até umas 5 minutos, a gente tem a meia hora para fazer a sistematização coletiva dessas 2 propostas, vamos dizer assim, 2
sínteses nossas, então precisa de um tempinho para a gente pactuar e ter mais essa rodada. O que eu ia propor era ter uma rodada agora de 5 pessoas e depois a gente já faz junto essas duas sistematizações e elege 2 relatores. Se lá na plenária amanhã for aberta, essas 2 pessoas é que levam o acúmulo aqui. De qualquer forma, vai estar anotado para o pessoal lá. Ok? Pode ser assim? Não é melhor nós ir para esses encaminhamentos logo aí, não? Porque esse povo vai emocionar 3 vezes 5, 15 e uma chuaria. Tem a proposta dele. Eu acho que assim, acho que a questão dos encaminhamentos é importante, porque a gente tem que criar duas frases que elevar faça muito sentido da nossa discussão aqui. Eu acho que essa rodada do dia assim, se tem algo diferente, né, do que já falou-se bastante do desmonte, do aumento de sofrimento, enfim. Se tem algo, né, de quem esteja aqui, possa acrescentar, agregar de que fosse algo mais diferente. Eu acho que o pessoal aqui do Ponto de Economia Solidária do Butantan tem algo a dizer e tinha que ocupar a palavra. Eu acho que é importante ter um trabalho de construção de resistência. Eu acho que é importante também trazer essa experiência. Sim, né? Questão de ordem. Questão de ordem. Não, seguindo essa coisa de opção metodológica que eu vou fazer, eu acho que tem algumas coisas. Assim, eu tinha feito um pedido de inscrição ao final da primeira fala. Acho que também porque tem umas coisas de análise que eu acho que eu gostaria de colocar, se possível. Né? Inclusive para a gente poder fazer apontamento propositivo para os encaminhamentos. E a outra coisa é para a gente também fazer uma reflexão. A gente começou 1h30 atrasada. Aí tem toda uma questão que ela é da logística, né? Que aí eu não sei assim, qual é a programação, parece que a próxima atividade seria às 16. E isso foi compensado para acabar às 17h30? Foi, aí vai ser 18 horas. Então, 17h30 nós temos que estar na quadra, então nós temos que sair antes 15 minutos aqui até chegar na quadra, que vai combinar uma hora de jantar, etc. E 18 horas sai o ar. Então é por isso que eu estou falando. Não é só por conveniência não, mas nesse caso eu proponho uma manutenção da simples. Existe inclusive a possibilidade de a gente tirar amanhã esses 2 eixos. Só que se a gente tira amanhã de manhã esses 2 eixos, a gente consome também o tempo dos outros 6 que a gente tem que tirar amanhã. Então, a minha proposta é essa: a gente faz a manutenção desses 5, as pessoas tentam falar de forma mais sintética possível e a gente faz um esforço de fechar até 5h15, 5h20 esses 2 pontos. Pode ser? Eu estou escrevendo. Tem mais? Sônia. Aqui, ó. Roberto, isso. E ela aqui, ó. Silvio. Deixou assim, né? Sim. Pode ser? Queria só pedir, eu estou anotando aqui, mas fazer uma contribuição geral. Aqui é a análise de conjuntura, saúde mental é outra tipo de economia. Mas não existe análise de conjuntura da saúde mental sem a gente fazer. Não é, os problemas que foram anunciados não são os problemas da saúde mental. Nós vivemos, abriu-se um período histórico no Brasil, o que a gente chama de retrocesso dos direitos econômicos e sociais. É uma agenda baseada nos retrocessos dos direitos econômicos e sociais. Isso rompe o Pacto Constitucional de 88, e isso rompe com os tratados internacionais que o Brasil assinou. Assim, não é simplesmente uma mudança no SUS ou no SUAS. Está em questão o Pacto Constitucional de 88 e os tratados internacionais assinados pelo Brasil, que tinha como princípio elementar a progressividade dos direitos. A gente reclamava, em outros cenários, de assim, podia ser mais rápido. Olha, pô, o Pedro Gabriel, Ticanor, não sei quem, tá demorando, não sei o quê. Mas o sentido era de progressividade dos direitos. De disputa, o que nós abrimos com o golpe no Brasil foi um período de retrocesso dos direitos. Então, o Pacto Constitucional de Progressividade foi rompido. Caracterização da situação da conjuntura. Isso, obviamente, impacta SUS, SUAS, direitos humanos,
direito trabalhista, direito previdenciário. E aí eu queria demarcar algumas coisas estruturais que estão afetando a saúde mental e outros, algumas suas também. O governo aprova a emenda constitucional 95 como materialização do retrocesso dos direitos econômicos e sociais. 20 anos. Isso significa que ele está rendendo o país para os próximos 5 governantes para frente. A gente tem que ver a gravidade do impacto. Os próximos 5 presidentes da República, se não fazerem um plebiscito revogatório, se não revogar, se não peitar o que foi aprovado agora, eles estão com um orçamento congelado das políticas públicas do SUS, da educação, etc. Ok? 2. A reforma da Previdência quer mudar a lógica dos direitos previdenciários no Brasil, que antes era, na verdade, a possibilidade da pessoa avançar com a época produtiva e ter um tempo, entre aspas, de aproveitar para, alguns trabalhos chamam de ócio criativo, tem outros de fazer, trabalhar com o que deseja, enfim, envelhecimento saudável, tem uma série de conceitos aí,